Tá começando mais um Conecta Mais Saúde, o seu espaço para falar sobre saúde, prevenção, qualidade de vida, com especialistas que ajudam a esclarecer todas as dúvidas para o nosso dia a dia. Ô, gente, olha só. Cada vez mais pessoas têm buscado uma vida mais ativa, né? É corrida, é academia, esportes, né? De diferentes tipos aí, vários tipos de atividade física para ajudar a gente na nossa rotina. Mas, junto com esse movimento todo, também surgem algumas dúvidas, principalmente quando aparecem as dores, os desconfortos durante o exercício físico, né? E uma região, pessoal, que costuma gerar muita queixa é o quadril, que é uma articulação fundamental para o movimento do nosso corpo, que participa de praticamente todas as nossas atividades físicas, né? E aí, gente, afinal, né? É normal a gente sentir dor durante o exercício, é normal sentir dor depois, o que pode ser realmente um sinal de alerta? Então, a gente vai conversar agora com o Dr. Leonardo, que ele é médico, ortopedista e especialista em quadril e joelho aqui no Conecta Mais Saúde. Tudo bom, doutor? Tudo em paz. Prazer, muito Obrigado bom. por me receber. Imagina, sempre um prazer receber. Olha, doutor, eu sempre falo pro pessoal que tá lá em casa que a gente sempre gosta de trazer bons profissionais aqui para poder conversar e passar uma orientação de qualidade lá pro pessoal que tá em casa, porque a gente precisa de orientação que realmente vale a pena o pessoal que tá em casa assistir, viu? Claro, é um prazer estar aqui e ajudar o público no que for preciso. Muito bom, maravilha. E assim, doutor, quando a gente sempre vê, né, a gente tem acompanhado o mercado, a atividade física cada vez mais está mais presente na vida dos brasileiros, não só dos brasileiros, mas no mundo todo a gente vê, né, um boom dessa questão toda do wellness, da gente melhorar a qualidade de vida e tudo mais. Mas a gente sempre precisa fazer isso de forma acompanhada, né? E a gente percebe também que, de contrapartida, a gente vê que as lesões também têm aumentado bastante, né, doutor? E como que tá isso? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, da questão das lesões na hora de fazer atividade física. Tem uma questão da articulação. O que a pessoa precisa tomar cuidado quando é aquela pessoa que nunca começou, que nunca fez atividade física e está iniciando agora? Sim, sim. É interessante que os extremos de comportamento não são bem-vindos, né? As pessoas que ficam por anos, décadas sedentárias, elas vão pagar o preço do sedentarismo depois com alguma dor crônica ou por enfraquecimento, ou por perda de postura. E em contrapartida, se você ficar atlético demais, aumenta o risco de uma lesão ortopédica, né? O caminho correto é sempre o caminho de uma atividade esportiva moderada, cuidadosa, como você falou, né? Joia. Quanto mais atividade física a pessoa fizer, a rigor, maior a robustez do corpo, menor a chance de lesão, mas se a pessoa faz de uma maneira exagerada, muito competitiva, ou se empolga, né, essas lesões são mais prováveis. O contraste entre a fase da vida sedentária e a decisão sobre fazer atividade esportiva, ela é muito importante, entendeu? Porque às vezes a pessoa vai no cardiologista ou em algum outro médico que recomenda uma atividade esportiva, e a pessoa decide que a partir de segunda-feira vou todo dia na academia. Certo. Daí, questão de tempo, aparece no consultório do ortopedista com uma lesão ortopédica, ou com uma dor nas costas, ou com uma dor lombar. E então, isso faz parte do risco da atividade esportiva. Então, uma recomendação que eu faço, se você está sedentário há muito tempo, décadas, eventualmente, e for iniciar uma atividade esportiva, a moderação tem que ser uma palavra que você tem que se lembrar, de fazer com moderação, com cuidado. É melhor você pensar no devagar e sempre ao longo dos anos. É melhor você fazer 2 vezes por semana ao longo de vários anos. Sim. Do que querer ir todos os dias da semana e no mês seguinte ter que interromper porque ficou com um problema ortopédico, entendeu? Olha só, pessoal, o doutor tá dando uma dica aqui muito boa, e eu sei que você que tá em casa mandou bastante mensagem pra gente logo depois do carnaval, pra gente falar aqui sobre atividade física, pra falar sobre emagrecimento, e eu sei que vocês devem ter colocado aí nas metas do ano de vocês iniciar a atividade física. Então, ó, já fiquem atentos aqui nessa dica do doutor, porque é muito importante
importante. A gente com certeza tem que iniciar, né? Mas precisa tomar cuidado e não querer fazer tudo de uma vez, certo, doutor? Exatamente, porque agora que o ano começou, depois do carnaval, né? A meta do ano começa e os arrependimentos dos exageros aparecem, né? Daí a pessoa resolve mudar de vida e virar atleta, né? É isso mesmo. Só que não é bem assim, né? Não precisa virar atleta para ter saúde. Uhum. E sair do sedentarismo é uma necessidade, realmente. Perfeito. Mas faça com moderação, com cuidado, com zelo. Coloque numa das suas preocupações não sofrer lesão ortopédica, né? Sempre, de preferência, chamar um profissional de educação física para te assistir na atividade que você escolher fazer, né? Muito bom. Mas o caminho é esse. Tem que fortalecer, fazer atividade esportiva, sim. Tem que se movimentar, né, Sem doutor? dúvida. Doutor, e vamos falar do quadril, né? Porque é doutor especialista em quadril e em joelho, viu, gente? Então, o doutor tem as duas especialidades aqui, é bem interessante pra gente bater esse papo. E quando a gente fala de quadril, o quadril é uma das nossas principais articulações, né? Sim, sim. E qual que é o desempenho, qual que é o papel mesmo do quadril dentro da atividade física, né? Como que é a importância dele aqui pra gente? Sim. O quadril, aqui, essa região que se mistura com a região lombar, né? Às vezes a pessoa até acha que é no quadril, mas é na lombar, ou eventualmente é na lombar e pensa que é no quadril. E é uma região muito próxima do centro de gravidade da pessoa. Então, ela força muito o quadril, ou usa muito o quadril para entrar e sair do carro, sentar e levantar, se torcer, né, rodar e inclinar o tronco. O quadril também é importante na hora de você ficar sentado longo período, né? Se você fica sentado longo período e não está devidamente posicionado, aquela falta de ergonomia vai te causar alguma dor. Se você inclinar muito a pelve ou eventualmente ficar com muito encostado atrás, de uma maneira mais relaxada, não vai servir para o trabalho, né? No trabalho você tem que ficar mais empertigado, né? Então, o posicionamento, o fortalecimento do quadril da região lombar é fundamental para uma boa saúde, para você evitar dores lombares ou crises de dores lombares, né? E o quadril, ele, me corrija se eu estiver errado, ele dá bastante a estabilidade pra gente, né? Sim, inclusive no yoga e em outras práticas esportivas, tudo começa ali na região baixa, do baixo ventre, do quadril, para a pessoa trabalhar a postura dela, dali para cima, né? Muito bom. Então, é muito próximo do centro de gravidade, é fundamental o trabalho da região abdominal, lombar e da cintura pélvica, que a gente chama, que é exatamente da região do quadril mesmo. Joia. E doutor, o pessoal lá de casa que está assistindo a gente aqui, mandaram algumas perguntas aqui pra gente, e uma delas foi em relação à questão de dores no quadril ao iniciar uma atividade física. Então, no caso de uma pessoa sedentária, iniciou uma atividade física e teve a dor no quadril. Isso é normal? É aquela dorzinha, sabe, da atividade física? Sim. Ou é alguma coisa que merece atenção? Merece sempre atenção qualquer tipo de dor, certo? Mas quando você faz atividade esportiva depois de um período parado, seja longos períodos ou curtos, você deve sentir uma dor muscular em princípio. Uma dor no ventre muscular, né? Na parte que faz aquela contração muscular do movimento, é ali que deve sentir dor. Uma dor que geralmente é em queimação depois dos treinos. Certo. Se você notou que a dor é mais na junta, seja na junta do joelho, na junta do quadril, seja no ombro mesmo, ou em qualquer outra parte do corpo, o conceito geral se a dor é muscular, é porque você treinou legal. E se a dor é articular, na junta do quadril, na junta do joelho, você provavelmente errou alguma coisa. Entendi. Você ou fez demais ou fez errado algum movimento, entendeu? Perfeito. Gente, olha só, essa dica do doutor é importantíssima para você se ligar aí em casa. Sempre busquem um médico em caso, né, de dor. Se for uma dor mais persistente, a gente sempre coloca alguns alertas aqui. Então, procurem, de fato, um médico. E aproveitando, o doutor faz parte aqui de uma clínica aqui de São José dos Campos, né, que é a Clínica Anchieta de Ortopedia. Eu vou pedir pro pessoal colocar aqui o Instagram do pessoal da Clínica Anchieta, bota o QR Code na tela aí também, então ó, já peguem o celular, você que tá sentado agora em casa, pós-almoço, não sei se você já almoçou, doutor, mas ó, o pessoal, essa hora tá todo mundo almoçando, viu, Sim. doutor? Então, ó, peguem agora o celular, já escaneiem o QR Code e comecem a seguir a Clínica Anchieta. E doutor,
quando a gente fala, né, de prática, né, de atividade física, sempre tem alguns erros, né, comuns, né? O senhor trouxe aqui pra gente agora essa questão dos erros em relação ao movimento. Sim. Tem mais alguma coisa que você acha importante que as pessoas têm que se atentar? Sim. O que acontece? É muito comum a pessoa sedentária que já foi, por exemplo, jogador de bola no passado, resolver voltar a jogar futebol. Faz 10 anos que não põe uma chuteira, né? E daí resolve jogar futebol. Só que vai jogar futebol com os amigos, já tá fora de forma. Daí aquece daquele jeito, alonga daquele jeito e vai jogar meio que assim. É mais uma recreação do que uma prática esportiva exatamente. Certo. Daí nessa ocasião que acontecem as lesões. Quando você faz um esporte formal com um professor que passa uma sequência de exercícios, depois uma sequência de treinos educativos daquele gesto do esporte, né? Tu vai treinar os passes, Sim. depois treinar cabecear, para depois no final do treino você fazer o jogo de futebol, daí você fez direito. Agora se você só aqueceu daquele jeito lá, bateu papo com os amigos e foi jogar, daí a chance de lesão é muito grande. Verdade. Da mesma maneira que às vezes mais para as mulheres que vão acabar fazendo uma dança, alguma coisa assim, que vai na academia, já que não gosta de fazer academia, vai se matricular naquela dança com música. Sim. E uma coisa mais empolgante, né? E acaba sem querer passando do limite ali, porque fica constrangido pelo coletivo ali, tá todo mundo fazendo, a pessoa fica constrangida. Vou ter que fazer também. E acaba passando do limite sem querer. É verdade. Então a recomendação que eu faço é sempre colocar como prioridade você não ter uma lesão. Como é que eu vou fazer para não me machucar nessa ocasião aqui? Porque se não tomar essa atenção, às vezes entra na empolgação, acaba se lesionando mesmo. É verdade, é verdade. E doutor, assim, o que eu sempre vejo também, eu gosto de frequentar a academia, né? E tem aquele pessoal que mais conversa do que faz o exercício. Sim. Né? E acontece, né, doutor? Às vezes a pessoa tá ali, entre um intervalo e uma série ou outra. O corpo já esfriou, né, doutor? Sim, pode ter uma lesão por conta disso, Pode. né? Você tem que estar concentrado no movimento, né? Você tem que estar querendo fazer o movimento da maneira correta, atento ao seu próprio corpo, atento a obedecer as orientações do professor, porque a atenção ao movimento, com certeza, é uma parte importante da prevenção de lesão, né? Sem dúvida. E, doutor, eu queria puxar também aqui uma coisa que eu acho muito importante. A gente vê muita lesão de quadril no idoso. Sim. Ao mesmo tempo, em contrapartida, a gente também precisa estimular a prática de atividade física para o idoso, até por uma questão, né, mobilidade, fortalecimento muscular, enfim, independência, né, desse idoso. O que o senhor pode nos ajudar, né, e pode nos orientar em relação a isso? O que seria bom para que um idoso se mantenha ativo? Sim, é um ponto super importante em termos até de saúde pública, né? A partir dos 40 anos, o corpo começa a ter tendência a enfraquecer. Tá? Então, você tem que ter uma atividade física que te deixe mais robusto ao longo dos próximos 60 anos que você tem pela frente. Sim. Né? Então, de todas as atividades esportivas que podem ser feitas e não tem idade para você começar nenhuma delas, sempre quando envolve o fortalecimento muscular com uso de pesos, está bem documentado que isso é o mais benéfico para o idoso. Né? Agora é lógico, o idoso vai começar a jogar um tênis, fazer uma natação, fazer uma hidroginástica bem assistido, é com certeza um ótimo passo, né? Mas se você puder acrescentar um exercício com peso, isso vai deixar o idoso mais robusto do que as demais outras atividades, entendeu? Maravilha. E o que previne para valer lesões ortopédicas em qualquer idade é quando você tem uma quantidade de músculos fortes ao redor da articulação. Uma articulação fica mais frágil quando os músculos ao redor são mais frágeis. Perfeito. E quando você tem uma musculatura mais desenvolvida e mais forte ao redor, daí você fica menos propenso a ter uma lesão articular. E no idoso, quando você fica mais forte, você melhora a marcha, diminui o risco de quedas. É importante. Né? A autonomia, que nem você falou, a autonomia e independência do idoso, que hoje em dia o pessoal chega autônomo aos 75, sem fácil, dúvida, entendeu? mudou, né, o perfil do idoso. Então, se você está numa situação que mais de 70 anos, que
para zelar por sua autonomia, o ideal seria você se preocupar em fazer um exercício que te deixe muscularmente mais forte, entendeu? Que envolva peso, sempre bem assistido. Doutor, muito obrigado pela participação. Obrigado por ter me chamado, é um prazer estar aqui com você. Muito bem. Gente, olha só, o Conecta Mais Saúde vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a sua presença nesse sábado gostoso que está fazendo aqui na região do Vale do Paraíba. E se você tem perguntas para enviar aqui para os nossos profissionais, acessem no Instagram, @Conecta Mais Saúde. Muito obrigado pela companhia nesse sábado. Até mais. Tchau, tchau.